Início da madrugada do dia 12 de dezembro de 1990. O cantor João Gilberto, conhecido por seu jeito recluso e de poucas palavras, chega à portaria do edifício onde funciona o grupo Jornal do Brasil e se dirige ao porteiro. Sou o João Gilberto e quero cantar em primeira mão Palpite Infeliz, de Noel Rosa, que está fazendo 80 anos. O porteiro liga para o estúdio, fala com Maurício Figueiredo, que estava fazendo o programa noturno, estava no ar. João Gilberto sobe para o estúdio, concede a JB uma inesperada entrevista, bem ao seu estilo. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. Episódio 111! Iniciamos aqui o quarto e último episódio desta série que conta um pouco da história da Rádio Jornal do Brasil AM. Se você gosta desse tema, não deixe de assistir aos 3 episódios anteriores que contam a história dessa emissora tão importante na radiofonia brasileira. Abrimos este episódio falando da entrevista surpresa que o cantor João Gilberto fez naquele início de madrugada de 12 de dezembro de 1990, aos estúdios da Rádio JB, deixando o apresentador Maurício Figueiredo atônito. Mas por que João Gilberto, considerado o cantor símbolo da bossa nova, escolheu justamente a JB para mostrar sua gravação de Palpite Feliz em primeira mão? Eu tenho a resposta. Seguinte, é que a JB AM foi uma das primeiras emissoras a acreditar na bossa nova e em João Gilberto. A prova está em um depoimento de Aloísio de Oliveira, que fez parte do Bando da Lua e que acompanhou Carmen Miranda quando ela foi para os Estados Unidos. Aloísio de Oliveira foi narrador de documentários produzidos em Hollywood, além de ter sido um importante nome na história da música popular brasileira. Pois foi Aloísio de Oliveira um dos responsáveis pelo surgimento de João Gilberto no panorama musical brasileiro. Mais uma vez, Tom Jobim me telefonava e dizia que eu tinha que ouvir um rapaz que vinha da Bahia, que tinha chegado da Bahia e que cantava com uma vozinha muito engraçada e muito bacana e muito diferente. Aloísio de Oliveira, produtor musical. Um dia eu fui na casa de Tom e ele me apresentou esse rapaz, cantando Chega de Saudade, que o Tom e Vinícius tinham acabado de escrever. Esse rapaz chamava João Gilberto. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. Eu imediatamente achei que a gente tinha que gravar aquilo de qualquer maneira. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. No início, as rádios não acreditavam muito na bossa nova. Os intérpretes e os autores dessas músicas eram jovens ainda pouco conhecidos. Esses jovens se reuniam na zona sul do Rio, fazendo um tipo de música diferente. As gravadoras
quando entregavam os discos para as emissoras divulgarem, colocavam ressalvas. Muitos chamavam de música de apartamento. Vamos ao depoimento de Dimas Joseph, um dos programadores da Rádio JB na época. Cantavam baixinho, eram grupos menores. Então a dona Nara veio para cá, o senhor Tom Jobim, o senhor Nilton Mendonça. Então começaram a conversar conosco essas coisas. E, a isso eu posso garantir, assim com a maior lisura, com a maior sinceridade, ninguém tocava os discos desse grupo, o grupo da Bossa Nova. Só nós tocávamos. Sim, realmente, nos primórdios da Bossa Nova, as rádios não acreditavam. A Rádio JB sempre acreditou e programava essas músicas e seus intérpretes, inclusive o novato João Gilberto. Foi por isso que naquela madrugada, ao se dirigir aos estúdios da JB, João Gilberto sabia o que estava fazendo. Ele queria mostrar, em primeira audição, a música de Noel Rosa, que fazia parte de seu novo álbum, e escolheu a Rádio JB, numa espécie de reconhecimento pelo que a emissora fizera pela Bossa Nova lá nos anos 50. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite feliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. Mas vamos voltar aos acontecimentos daquele início de madrugada de 12 de dezembro de 1990. Ao receber João Gilberto no estúdio, o apresentador Maurício Figueiredo e o produtor Davi Trompovski deixaram de lado o roteiro que haviam preparado e Maurício começou a entrevistar o cantor, que respondia a maioria das perguntas daquele seu jeitão, né? Sim, pois é. Mas Maurício, com habilidade, conseguia ir conduzindo a entrevista com o João Gilberto, mostrando o seu disco. E o Maurício não cansava de repetir: ouvintes, isto é incrível, é ele mesmo, João Gilberto, ao vivo, na Rádio JB, no programa noturno. Eu estou emocionado. Geraldo Leite, então diretor do sistema JB de rádio, estava em sua casa no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele contou posteriormente que estava de pijama, pronto para ir dormir. Ao ouvir a entrevista de João Gilberto, rumou imediatamente para o estúdio, ainda há tempo de falar com o cantor, que perguntou ao diretor se a rádio era ouvida em outros estados. Geraldo Leite explicou que à noite a JB, com seu transmissor de 100 kW, atingia quase todo o Brasil e que acreditava a entrevista devia ter sido uma repercussão muito boa, né? Devia ter repercutido muito bem. Realmente, no dia seguinte, houve muitos comentários e foi notícia do jornal. O Jornal do Brasil estampou a foto em que aparece em primeiro plano o apresentador Maurício Figueiredo, seguido de João Gilberto, Gil Lopes, empresário do cantor. Na foto apareceu também o maestro Henrique Gandelman e Roberto Algrante, advogado do cantor. Mas o mundo dá muitas voltas e o locutor Maurício Figueiredo, que tivera aquela grande alegria ao receber a visita surpresa de João Gilberto naquela madrugada de dezembro de 1990, 2 anos depois, em 1992, entraria para a história da Rádio Jornal do Brasil. Seria a última voz da emissora. Após o noticiário de meia-noite e meia, a rádio se calou
para sempre. Eu tenho aqui a gravação em que Maurício Figueiredo encerra o noticiário, aspas, prometendo voltar amanhã às 7h30. Mas não voltou. Vamos recordar? O Jornal do Brasil Informa é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Jornal do Brasil. Editoria de notícias, Chico Alexandre. Apoio operacional, Laércio Afonso e José Luiz. Apresentação, Maurício Figueiredo. Varig. Acima de tudo, você convida para a próxima edição do Jornal do Brasil Informa, logo mais às 7h30. Hoje, a Varig, que patrocinava o noticiário, deixou de voar. A JB 940 saiu do ar. Após o noticiário, o locutor Maurício Figueiredo leu um texto de despedida e na manhã seguinte a emissora não entrou no ar. Ela, vendida para um grupo evangélico, manteve a mesma frequência dos 940 kHz, mas com o nome de Rádio Nova Brasil AM. Nada a ver com aquela Rádio Jornal do Brasil, inaugurada no longínquo 10 de agosto de 1935, ao som do famoso carrilhão que ficava no antigo estúdio e que marcava as horas, intrometendo-se na fala dos locutores ou no meio das músicas. Muitos consideram a Rádio Jornal do Brasil AM 940 kHz uma das emissoras de rádio de maior credibilidade. Com sua programação de bom gosto, seus locutores sóbrios e corretos, com sua postura elegante, seu jornalismo imparcial, ela, através dos 57 anos em que esteve no ar, conquistou 3 gerações de um público fiel e especial. Ligada no bom gosto. A JB-FM, que hoje você sintoniza, é outra emissora, nada a ver com a velha Rádio Jornal do Brasil, PRF4, mas herdou a sigla forte. Com lindas instalações na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, segue mantendo uma tradição de sobriedade e bom gosto, modernidade e elegância. Ligada no bom gosto. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta série de episódios que preparamos contando um pouco da história da Rádio Jornal do Brasil, PRF4 AM. Se você gostou, like e manda para os amigos. Se inscreva, se ainda não é inscrito. E, claro, leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro. A história do rádio contada por quem a viveu. Ficamos por aqui com nossas saudações radiofônicas. Agora uma pausa em nossas transmissões. Às 6 horas voltaremos em ondas média e tropical 944.875 kHz. Boa noite.